Olá Libra, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tratar aqui a respeito do mês de julho para vocês. Mas deixando claro, quer dizer, lembrando que no final desse vídeo eu vou deixar um link da leitura do terceiro trimestre do signo de vocês, caso vocês tenham interesse de ver. O que é o terceiro trimestre? O terceiro trimestre aí são os próximos 3 meses do ano, ok? Eu já fiz para todos os signos, já está no ar. Mas eu vou deixar o link, como eu falei, no final desse vídeo para vocês, caso vocês tenham interesse de ver do signo de vocês. Mas nesse vídeo específico de agora, vamos tratar aqui do mês de julho, ok? Gente, eu foquei a câmera mais para a mesa, para as pessoas que sempre pedem, que querem saber as cartas, então para acompanhar melhor olhando a mesa, não tanto o meu rosto, mas aqui focado, por isso que eu foquei a câmera virada para baixo, tá? Ok? Eu não sei, gente, como está a imagem aí para vocês. Pra mim aqui que eu tô filmando aqui, que eu vejo no visor, tá horrível. Falando bem sério, desculpa, mas tá. Eu não tenho controle sobre isso. Por quê? Que eu vou te explicar. Eu gravo assim, as luzes estão todas acesas aqui no ambiente, né? Então tem uma iluminação. Mas na câmera tá muito escuro. Mal dá pra ver o meu rosto. Eu não sei o porquê. Eu tenho um LED ligado aqui na minha frente, mas o LED resolveu não funcionar direito hoje, tá? Ele tá funcionando quando ele quer, atualmente. Então, assim, eu vou terminar de gravar essa semana, os signos que ainda faltam, mas eu tô pesquisando já pra comprar um LED novo, porque esse meu aqui tá ligado, mas é a mesma coisa que não tá ligado, tá? Eu acho que ele tá querendo se aposentar, sabe, gente? Tá bem fraquinha a luz, realmente, assim, é a mesma coisa que não tá ligado, sabe? Pra falar bem a verdade. Mas assim, pra mim aqui olhando, a imagem tá muito escura, tá ruim de enxergar as cores mesmo, tá muito escura. Mas talvez seja só pra mim, de repente depois de filmado, gravado, pronto, de repente a imagem não fique tão escura. Ou talvez vai ficar escura mesmo, né, não tenho, não tenho o que fazer. Percebi que a minha câmera está diferente, eu acho que ou ela desconfigurou, ou ela sofreu algum tipo de atualização no software, porque ela tá diferente de ontem. Ontem tava de um jeito, hoje tá diferente, mudou tudo o tempo dela, mudou de lugar, um monte de coisa. Então eu desconfio que ela teve algum tipo de atualização, por isso que tá tão escura, tá tão estranha. Eu vou ter que rever as configurações dela ali. De um dia pro outro deve ter atualizado alguma coisa aí, eu não vi. Gente, a carta de corte vem pedindo para vocês reorganizarem a vida de vocês e a rotina de vocês nesse mês de julho. Também pede que vocês sejam mais, digamos assim, responsáveis, disciplinados com as coisas que vocês assumem fazer no mês de julho. Aqui tem sabe quando a pessoa tem ali um puxão de orelha, né? Para ser mais responsável, levar as coisas mais sério, ou, como eu falei, reorganizar as coisas. E também tem aquela questão que alguns de repente vão estar, digamos assim, numa correria, tendo muita coisa para fazer. Então por isso que tem essa chamada de atenção. Olha, presta atenção que esse mês vocês serão um pouco mais cobrados, porque tem muita coisa para lidar ao mesmo tempo, tá? Então é um mês que pede muita disciplina, muita responsabilidade, muita organização, tá? Inclusive com a rotina de vocês. Vamos começar aqui, Libra. Virou 2 cartas, gente. Eu vou aceitar. Na verdade, só preciso de uma, mas eu vou aceitar. Tá vivo? Muita carta. É um jogo que já deu pra perceber que tá vindo muita carta. Desde o início. Lembrando, gente, que antes que eu esqueça de avisar, veio 2 cartas. Eu vou aceitar, gente, mas não precisa de 2 cartas. Uma só seria o suficiente. Enfim, como eu ia falando, lembrando que esse mês de julho tem Mercúrio retrógrado, né? O Mercúrio retrógrado, se eu não me engano, a última vez que eu olhei lá, ele entra no dia 30 de junho. E é quase praticamente o mês inteiro, sabe, de Mercúrio retrógrado. Então, o mês de julho, ele em cheio,
vocês vão estar lidando com a energia do Mercúrio retrógrado. Isso vale para todo mundo, tá, gente? Não é só para Libra. Porque a energia de Mercúrio retrógrado é energia coletiva, digamos assim, tá? Então, assim, é um mês que vocês têm que prestar mais atenção em qualquer coisa que for fazer para, digamos assim, não errar ou não se enganar. De repente você pensava que era uma coisa e era outra. O Mercúrio retrógrado é muito bom em enrolar, gente. Em questão de ler uma coisa e entender outra. Ou vai ler, não percebeu, pulou 3 linhas e é assim, gente, a gente esquece coisa. Fala uma coisa, as pessoas entendem outra. As máquinas não funcionam direito. E como eu tô aqui, ó, em véspera de Mercúrio retrógrado, pode ser que isso que tá afetando a minha câmera aqui, que ela amanheceu bem diferente do como eu deixei da última vez que usei, né? Enfim, não tem 24 horas que eu usei, ela já tá desse tipo. Enfim, é um mês que você tem que prestar atenção. Às vezes, assim, sites caem fora do ar, dá um bug, trava as coisas, internet cai fora do ar, você não sabe o que acontece, não tem explicação, do nada volta. É umas coisas muito loucas, assim, que acontece no Mercúrio retrógrado, tá, gente? Muita confusão, digamos assim, muito bug na tecnologia também. Então fica o recado aí pra vocês já estarem alerta. Que eu, honestamente, esqueci de avisar os outros signos. Acho que eu só avisei Leão e Libra. Os outros signos que eu já gravei, eu não avisei, eu esqueci. Peraí que caiu uma carta aqui. E essa aqui, como não virou, ficou aqui, eu vou permanecer com ela ali. E vamos ver aqui. Virou. Vamos lá, Libra. Fundo do baralho vem falando sobre uma nova direção que vocês tomam em julho. Ou vocês vão ter que, por exemplo, você tinha uma rotina. Lembra que pede a carta de corte pedir para se organizar? Falar nisso, deixa eu olhar se caiu na mesa. Não, a carta de corte não veio na mesa, tá, gente? Enfim, deixa eu ver se veio aqui. Veio aqui. A carta de corte não caiu na mesa, mas está no fundo do baralho, né? Então, reforçando a energia. Eu já entendi o que é. O que acontece? Não falei ali antes que vocês vão ter que se organizar, levar a rotina mais a sério, os compromissos. De repente, alguns de vocês vão estar um pouco na correria, assim. Então, pode acontecer também de você estar ali programado uma coisa para fazer no dia a dia, ali, teus compromissos, digamos assim. E aí acontece alguma coisa que você tem que se desviar para fazer outra coisa, entende? Então aqui para alguns tem um desvio ali que você tem que surge outra coisa para fazer e aí você tem que ir lá correr, dar um jeito naquilo. Você acaba se desviando um pouco ali do que tinha planejado. Aqui também tem pessoas que realmente acabam tomando uma decisão ali de mudar os caminhos, fazer uma readaptação de alguma coisa nesse sentido. E a carta seguinte fala também de mudança, transformação. Então pode ser para alguns, como eu falei, um desvio de percurso temporário, né, que foi uma coisa que surgiu no momento que você tem que resolver. Para outros é uma mudança mesmo, tá, gente? Você toma um novo rumo na vida, porque você resolve fazer algumas mudanças na tua vida, tá? Só que aqui pede, a carta de corte tá aqui no fundo do baralho, pede reorganização. Se você quer fazer essas mudanças, né, você tem livre-arbítrio, pelo que diz aqui. Só que tem que se organizar, digamos assim. Os cachorros da vizinha. Gente, eu vou esperar um pouco os cachorros da vizinha se acalmarem, porque tá muito barulho, tá? Gente, aqui vem falando as cartas regentes do jogo, que é um momento que algumas coisas vão estar um pouco lentas para vocês, tá? Aqui fala sobre prestar atenção na tua intuição, nos sinais da espiritualidade, que vocês têm que ter sabedoria nesse momento para lidar com a situação. É um momento de espera, tá, gente? Aqui fala sobre vocês esperarem o momento certo de agir.
por uma questão de sabedoria interior, por uma questão de, digamos assim, alguns podem ser assim, melhor estratégia, eu analisei aqui as coisas, melhor estratégia é aguardar, entende? Já para outros é como se fosse um aviso da espiritualidade, uma intuição que vem e vocês sentem, não, melhor esperar um pouco. Realmente é uma carta que mostra que alguns assuntos que vocês estão lidando nesse momento estão mais lentos para desenrolar e vocês estão num período de espera, tá, gente? Aqui tem um período de espera. Não é tão longo assim como uma outra carta que veio aqui embaixo. Mas é como se confirmasse a informação, tá, gente? Eu já chego lá no assunto. Bem, no geral, então aqui no Regente do Jogo fala sobre vocês serem estratégicos, inteligentes, espertos, em esperar o momento certo de agir, né? Que vocês também vão estar com uma tendência a esse mês de julho se isolar mais, para pensar melhor, para refletir. Alguns de vocês querem, digamos assim, pensar melhor sobre soluções para coisas que vocês estão lidando. Para outras pessoas de Libra, é aquela vontade mesmo que dá de vez em quando da gente se isolar para dar uma aliviada assim na cabeça, no estresse, esse tipo de coisa. Eu vejo alguns de vocês chateados com alguma coisa, gente. Tá? Porque aqui parece que a pessoa planejou, idealizou uma coisa na vida e assim, não é que não deu resultado. Pelo que eu vejo aqui, deu resultado, só que assim, não tá bem de acordo com aquilo que você esperava, entende? Para alguns, assim, deu sim resultado, mas há um descontentamento aqui. Há uma chateação. Alguns, assim, um pouco frustrados, sabe? Porque parece que planejou uma coisa de um jeito, teve resultado, mas não foi exatamente aquilo que vocês tinham, digamos assim, sonhado, planejado ou esperavam. Aqui, então, alguns de vocês ficam um pouco mais com essa tendência de se isolar mais esse mês de julho, para refletir melhor. Outros por estratégia de esperar o momento certo de agir, e alguns por causa daquela chateação, porque as coisas saem, acontecem de uma forma um pouco diferente do que você planeja, tá bom? Aqui mostra vocês muito bonitos, muito bonitos, eu já falo sobre isso, mas fala que o foco de vocês maior hoje é sobre realmente trabalhar ao lado da prosperidade da vida. Eu vejo muitas pessoas aqui buscando dinheiro, alguns querem fazer dinheiro, outros precisam aprender a administrar melhor seu dinheiro. Eu vejo muitas pessoas de Libra um pouco, talvez seja isso, essa frustração que eu vejo aqui para alguns, uma chateação ali. Por quê? Porque aqui tem uma busca por dinheiro, tá, gente? É um trabalho dedicado. Tende sim a dar muito certo, embora hoje as coisas estejam um pouco diferentes daquilo que você esperava, entende? Mas não quer dizer que vai ser sempre assim, porque aqui já vemos a carta do sucesso, entende? Vamos ver aqui vocês, no geral, como vocês estão. Como eu ia falando, gente, muitos de vocês estão nesse mês bonitos, charmosos, de alguma forma magnéticos, atraindo olhares. Tem um charminho, uma coisinha assim da pessoa ser conquistadora, mas é uma forma assim, como é que eu vou dizer, sutil, tá? Não é uma coisa assim vulgar, escancarada, não. Aqui a pessoa é bela, ela de alguma forma ela encanta, sabe? É muito nesse sentido. Atrai olhares naturalmente porque é uma pessoa bela, e não porque é uma pessoa assim oferecida, digamos assim. Enfim, tá? Umas cartas muito bonitinhas. Alguns, assim, de repente, nesse tempo que tiram de espera, para ficar ali pensando melhor, pode acabar, digamos assim, trabalhando um pouco mais a sua autoestima. Aqui é um bom mês para trabalhar a autoestima também, tá, gente? Fertilidade em alta. Muitas pessoas aqui pensando sobre desenvolver novas ideias, novos sonhos, novos projetos na vida. Embora, na prática do dia a dia, as tuas emoções podem estar um pouco sensíveis esse mês de julho, tá, gente? Porque aqui eu vejo muitas pessoas de Libra apegadas ao passado. Então, assim, o jogo assim não está ruim, tá bom? Só que fala muito de vocês se isolarem, alguns ficaram um pouco assim para baixo, pensativos, sabe, nesse sentido. E aqui confirma uma energia, veio assim de Libra, está muito pensando numa época que as coisas pareciam mais fáceis na vida, ou que uma época que a vida parecia mais feliz ou mais próspera de alguma forma, parece que as coisas não eram tão difíceis, né? Então,
eu vejo esse apego de comparar o presente com o passado, achando que no passado as coisas fluíam de uma forma diferente. De alguma forma, há uma sensação que tinha uma fase da vida lá atrás que era mais fácil, era mais feliz, sabe? Havia mais, de alguma forma, mais prosperidade. E que hoje as coisas estão, não é que as coisas estão ruins hoje, mas já não está com o mesmo brilho de antes, entende? Aqui eu vejo assim, realmente alguns de vocês um pouco chateados com algumas coisas aí que aconteceram, tá? Mais uma vez indicando vocês aqui muito charmosos e com uma energia forte de conquista, tá, gente? Não só conquista no sentido afetivo, amoroso ali, também energia de conquista no sentido de alcançar objetivos na vida, sabe? Vamos ver aqui o espiritual. Ui, virou muita carta, gente. Eu já vi o que foi. Alguns de vocês passaram por um período recente aí pensando muitas coisas assim negativas. Ou vocês estão vendo a vida com um olhar assim mais assim negativo, um olhar mais pessimista. Alguns podem ter ficado com a sensação aqui que as coisas estão um pouco amarradas, que as coisas não estavam, digamos assim, fluindo naturalmente. Alguns sentiam que os caminhos estavam trancados, que a vida estava estagnada, que parecia que não havia muita saída ali. Alguns meio tristes, meio para baixo, meio depressivos, a gente percebe essa energia aqui. Há uma questão de pensar muito, como é que se diz, um pensamento muito negativo, muito pessimista aqui, tá, gente? Bem desanimador. Algumas pessoas meio que vão perdendo a fé por algumas coisas que vão acontecendo na vida. Tem um certo, assim, desânimo, sabe? A gente percebe que é um certo desânimo. Mas, talvez esse período que alguns tiram para pensar melhor, de se isolar, ficar quietinho no seu canto e pensar melhor, sirva de reflexão. Sirva para ver aquilo que não estava vendo antes. De ter uma certa iluminação, digamos assim. Ter alguma ideia nova, alguma inspiração nova, entende? O fato, gente, é que com essa carta aqui demonstra que vocês têm uma proteção espiritual. E de certa forma vocês têm uma certa ajuda também, porque aqui fala sobre, né, como eu falei, da iluminação das ideias, que é um período que alguns de repente passaram mais desanimados, depressivos ali, ou vendo um lado pior da vida, digamos assim. Mas algo acontece que vocês vão ter dentro dessa fase assim mais sombria, digamos assim, vocês acabam tendo algum tipo de iluminação, conseguem visualizar coisas que antes vocês não viam. Algo muda na visão de vocês. E aqui pede também que vocês mudem de postura, né, gente? Porque a partir do momento que você percebe coisas que antes você não via, então tua visão muda, tua postura também tem que mudar. Você tem que voltar à vida e começar, digamos assim, uma caminhada nova, como diz aqui, um novo rumo, uma nova direção, né? E aqui diz assim, mesmo que os teus planos, as coisas que você está fazendo, está correndo atrás, não deem certo, ok, então isso não deu certo. É um aprendizado para mim, mas eu posso fazer outras coisas, eu posso tentar coisas novas, tá bom? Ou então, alguns estão lidando com alguns acontecimentos aqui e tá muito, como eu falei antes, lento, muito enrolado, né? Também vocês podem, digamos assim, confiar, ter fé que a coisa vai melhorar, porque aqui diz mesmo, confirma aquela energia que já saiu ali antes, que certas coisas na vida de vocês vai dar uma atrasadinha, tá? Porque é até uma influência energética, espiritual aqui, para que você, digamos assim, não sofresse, porque alguma coisa poderia dar errado lá na frente, você se decepcionar, quebrar cara, esse tipo de coisa. Então, para você não se lascar de alguma forma, a espiritualidade dá uma segurada nos teus planos agora, de forma de evitar que você se lascasse de alguma forma, entende? É uma carta que fala muito sobre, pede que vocês levem a vida com equilíbrio, que vocês tenham muita paciência em esperar o momento certo das coisas acontecer, porque a coisa certa acontece no momento certo, com a ajuda da espiritualidade, tá? Se não deu certo agora, é porque eles tinham uma visão mais ampla, enxergavam o que ia acontecer lá na frente. Você não tem essa visão, entende? Então é como uma forma de te proteger, na verdade. Aqui fala que aguarde na fé, tenha fé, tá? Acredite e confia no processo.
Porque aqui é como se fosse uma carta de livramento, tá bom, gente? Enfim, ó, alguns ficam muito frustrados, né, com alguns acontecimentos. Eu vejo isso. Mas fala que não, que é para você seguir adiante, tá? Os obstáculos, as dificuldades, né? Aqui mostra que vocês vão superando, tá? As coisas tendem a melhorar e quando as coisas, vocês irem superando os obstáculos, as coisas irem melhorando, vocês vão ver que vai ter uma coisa muito boa que vem logo depois. É como se o caminho fosse aos poucos sendo limpado e desbloqueado para vocês passar, entende? Aguarde na fé, espere os sinais da espiritualidade, tá bom? E não conte nada sobre a tua vida por aí. Gente, por Deus do céu, eu tô enxergando a câmera muito escura. Se ficar uma gravação final aí escura demais, que mal vocês estão vendo a cara, eu pelo menos não tô me enxergando direito na tela, tá muito escuro mesmo. E eu tentei arrumar ali e não consegui arrumar, sabe? Pra falar bem a verdade, sendo sincera. Então eu peço desculpas se a gravação ficou muito feia. Enfim, profissionalmente falando, aqui fala de vocês como pessoas assim, que no sentido profissional estão com muita foco, correria. Eu vejo pessoas aqui que, digamos assim, estudam muito para alcançar seus objetivos, pessoas que trabalham muito para alcançar seus objetivos, que através de muito estudo, muita correria, muito trabalho, essas coisas, muitos aqui tentam modificar, transformar a sua vida, através, assim, de correr atrás das coisas, tá? Tá bem claro isso pra mim. Aqui eu vejo pessoas muito focadas, que quando colocam um certo objetivo na cabeça, vão até o fim correndo atrás para tentar realizar o mais rápido possível. Às vezes ficam muito estressados, né, gente? Sem paciência, por causa do estresse, da correria, tudo. Mas são pessoas, assim, realizadoras. São boas pessoas, sabe, gente? Só que, assim, não tem como não se estressar. Que eu aqui, só não abrir o jogo aqui, eu capto, vocês se estressam, sim. Por coisas, assim, que planeja de um jeito e sai de outro. Por coisas que a gente vai lá, planeja, se dedica e dá errado. Ou, assim, coisas que você tá dando certo, mas você sabe que tá demorado. É uma caminhada longa, é uma caminhada demorada até chegar no objetivo final, mas vai chegar, tá? Porque aqui mostra que a pessoa é esforçada, é dedicada, pode ficar assim, digamos assim, no percurso da caminhada muito estressada mesmo, bem intolerante mesmo, sem paciência, às vezes até meio assim rude no trato com algumas pessoas, assim, quando nem percebe, por causa da falta de paciência, o estresse, mas é uma pessoa que realiza. Se tiver um objetivo ali na carreira, realiza, com questão de tempo e dedicação, tá bom? Então, assim, para aquelas pessoas que querem um trabalho novo, questão de você correr atrás e se dedicar, sabe? Faz a tua parte aí, corre atrás que a coisa sim se transforma, você consegue o que você quer. Para aqueles que já têm um trabalho, pode ser um período que você trabalha bastante, tá? Muita coisa para fazer, algumas, de repente, o teu trabalho acontece algumas coisas que você tem que lidar com algumas mudanças nesse sentido, mas eu vejo muitas pessoas aqui se esforçando para, digamos assim, modificar a sua vida atual através do trabalho. Digamos assim, aqui tem muita gente que quer melhorar de vida, né, prosperar, melhorar de vida através do esforço, do estudo e do trabalho. Eu vejo muito forte isso. Assim, mais uma vez repete aquela energia de pessoa conquistadora, né? Que é conquistadora no sentido de pessoa realizadora, tá, gente? Deixa eu ver. Só o dinheiro que você tem que prestar atenção. Caminhos abertos para entrar dinheiro. Vocês, são pessoas magnéticas que atraem dinheiro, estão atraindo prosperidade, então tem dinheiro para entrar sim. Caminhos abertos. Então, se você vai tá trabalhando ou vai fazer até um trabalho extra, esperando entrar um dinheiro a mais, caminhos abertos. Tá bem aberto e abençoado para entrar dinheiro. Qual que é o problema? Gente, aqui o problema é como você lida com o dinheiro. Não é a entrada. Aqui não é o problema de entrada. O caminho tá aberto, tá abençoado e bem próspero. Então, assim, para aquelas pessoas que trabalham, se dedicam, buscam, entra dinheiro. Tá? Teu problema não é entrar dinheiro. Repetindo. Caminhos bem abertos e abençoados para entrar dinheiro e prosperidade de qualquer tipo. Teu problema é como você administra o dinheiro. Porque aqui diz que você é o tipo de pessoa que o dinheiro entra na tua mão, mas ele não para muito, porque você gasta demais.
Você pode ser aquele tipo de pessoa que passou numa vitrine, achou um objeto lindo ou uma roupa linda, aí eu vou aproveitar a oportunidade. Aí compra uma coisa, compra outra, e quando vê, comprou demais, entende? Aí fica aquela pergunta, precisava de tudo isso? Precisava gastar tudo isso? Entende? Aqui tem um padrão nesse sentido, que o dinheiro vem para tua mão. O problema é como você está administrando esse dinheiro. Você tem que rever essa parte de administrar dinheiro. Porque aqui eu posso ver pessoas que gastam demais com algumas coisas assim que são importantes, tá? Isso você tem que ver aí o que é importante e o que não é importante nesse momento. Mas muita gente que gasta coisa com assim, supérfluos, coisas assim desnecessárias, coisas que se não precisava gastar. E aí alguns só abrem os olhos depois que passa dias, semanas depois e vê o rombo que deu no cartão, o rombo que tá nas contas. Aí alguns podem ficar assim, meu Deus, como é que eu vou cobrir tudo isso? Entende? Então que daí acaba com o tempo, você não vai percebendo, mas vira muito gasto, um custo de vida alto ou gente endividada. E é uma coisa que a gente vê que poderia ser evitado, porque o negócio depende de como você administra o dinheiro. Então aqui tá bom para entrar dinheiro na tua mão, você só tem que assim, se policiar, digamos assim, filtrar muito bem como você vai administrar esse dinheiro. Você vai usar para pagar contas, você tem que rever também como que está o custo da tua vida, porque alguns aqui estão com um custo de vida muito alto, justamente porque não tem esse filtro, como eu falei, de ver o que é necessário e o que não é necessário, que gasto você pode cortar aqui, que é uma coisa que você está pagando, às vezes nem usa, entende? Você tem que rever nesse sentido. E aí, alguns aqui tem que tomar cuidado com investimentos que fazem, né? Porque às vezes você acha, olha ali, investimento bom, vai ter um retorno muito bom, vou ter um lucro muito bom aqui, vou jogar meu dinheiro aqui. E não é uma boa ideia, entende? Você não pode tomar a decisão rápida aqui em relação a isso. Tem que pensar muito bem, tem que filtrar muito bem os prós e os contras, né? O que você vai investir teu dinheiro ou no que você vai gastar esse teu dinheiro. É muito nesse sentido, tá, gente? As coisas tendem a melhorar, né? Para quem tá pensando e focando muito em questão de dinheiro, eu vejo prosperidade. Mas você tem que tomar cuidado com as percas. Como que esse dinheiro se desvia tanto e escapa tão rápido da tua mão, tá? Que atrás do horário também fala isso. Vamos ver aqui o amor. Deixa eu ver. Libra no amor, né, Libra? Como vocês estão no amor? Viram? Gente, como eu falei, ó. Essa é uma fase, a gente confirma mais uma vez a informação, que é bom para vocês trabalhar a autoestima de vocês, trabalhar a beleza de vocês, né? Alguns aqui, pessoas de Libra gostam muito de se cuidar, né? Muitas sim, como é que se diz, investem pesado em estética de tudo que é tipo, né? Eu sei disso, eu conheço pessoas de Libra. Outras gostam de se arrumar muito bem, né? No sentido de roupas bonitas, charmosas, ou elegantes, ou estilo romântica, né? Tem várias pessoas aqui de vários tipos. Mas é um mês, gente, muito bom, assim, para se amar mais, se cuidar mais, trabalhar a autoestima. É um mês que as pessoas solteiras, assim, estão muito bem solteiras, que vocês podem estar com a cabeça, na verdade, ocupada nesse momento, lidando com outros acontecimentos, e relacionamento mesmo não é o foco, não é prioridade nesse momento, eu diria, tá? Porque qual é a prioridade aqui nesse momento para vocês? Em primeiro lugar, cuidar de vocês mesmos. Seja você como pessoa, ali na estética, enfim, ou essas outras questões que vocês querem ali lidar, né? Setor material da vida, né? Profissão, estudos, dinheiro, esse tipo de coisa. Então, nesse momento, eu diria que não é um momento assim ideal para você ficar buscando relacionamento. Porque aqui fala sobre um fim de um ciclo na vida de vocês. Todo esse passado que vocês tiveram na vida amorosa vai servir também para vocês obterem algum tipo de aprendizado, digamos assim. Muitos aqui, digamos assim, de alguma forma sofreram muito em relacionamentos passados. Se desgastaram muito em relacionamento passado. Tem gente aqui que recentemente está passando por algum tipo de corte, divórcio, sabe? Separação. E outros aqui que já fazem um pouco mais tempo que estão solteiros, mas ainda tem aquelas marcas, né? Aquelas feridas ainda de relacionamentos passados.
Então aqui, o que é para fazer? É para você, digamos assim, prestar atenção em tudo que já aconteceu, o que você aprendeu, o que você vai levar com você para uma fase nova da vida, o que você aprendeu para não repetir nos próximos relacionamentos, né? Aqui tem muito um padrão aqui de aprendizado. O que eu aprendi, o que eu não quero repetir, o que tipo de relacionamento eu busco hoje, o que mudou na minha visão, na forma como eu via e lidava com o setor amoroso. Aqui vocês, pessoas solteiras, vão ter que fazer um grande assim, balancete da vida amorosa de vocês. Seja vocês que está solteiro já há bastante tempo, ou seja você que recentemente ficou solteira, que passou por um divórcio, né? É o momento assim de realmente fazer um balancete para ver o que aprendeu, o que mudou, entende? Eu diria que nesse momento não é tão interessante assim você ficar buscando uma pessoa nova. Esse momento é mais para você fechar ciclos, fechar feridas, ver o que aprendeu e cuidar mais de você, de vocês mesmos, tá, gente? Aqui diz que vocês têm que se ponderar mais, ser pessoas assim mais bonitas, nariz empinado, tipo assim, não vou permitir mais que brinquem comigo, entende? É muito esse tipo de energia. E aí sim, quando você fizer essa tarefa de casa, digamos assim, cuidando melhor de vocês mesmos, refletindo sobre coisas que aconteceram, é que daí sim vocês estarão prontos para um novo relacionamento. Antes vocês vão ter que fazer esse exercício aí de refletir e cuidar melhor de vocês, tá bom? Vamos ver para as pessoas de Libra agora que já estão no relacionamento. Caiu 2 cartas, gente. Aqui é a pessoa amada, tá, gente? Aqui é Libra, aqui é a pessoa amada. O que acontece aqui? É assim, é um fim de ciclo nesse relacionamento. Onde assim, se vocês estão no relacionamento, pode ser que vocês já se estressaram muito nesse relacionamento. Que vocês já passaram por situações assim muito estressantes, desgastantes, que tá na hora de você cortar da tua vida, né? Então aqui eu vejo que a pessoa amada, digamos assim, ela gosta de vocês, de você de Libra, gosta, mas é uma pessoa às vezes muito ciumenta. Ou é aquela pessoa que acha que você trai, ou é uma pessoa que fica te cobrando muito porque pensa que você trai, entende? Tem uma coisa chatinha nesse sentido. E é uma pessoa assim que tem muita codependência. É aquele tipo de pessoa que às vezes gruda em vocês e te sufoca, porque quer te controlar. Sempre com aquele medo que você vai trair, que você vai trair, que você vai trair. Ah, mas é que eu já soube de coisas que Libra andou traindo, por isso eu tenho essa desconfiança. Tem gente que é assim. E tem gente que assim, por mais que não, vocês, digamos assim, não aprontaram, mesmo assim a pessoa tem uma desconfiança que você é o tipo de pessoa que apronta. Entende? Então assim, tem um desgaste muito grande aqui da parte de vocês em relação à pessoa amada ali, esse atual relacionamento. Dá para melhorar? Sim. Aqui diz assim, só que você tem que cortar tudo que já não serve mais para tua vida, tudo que está sendo na verdade um peso, um incômodo, que está te desgastando dentro dessa relação, então você corta essas situações, faz o balancete que eu falei, e aí você coloca assim, digamos assim, um fim desse ciclo nesse relacionamento e faz assim, ó. A partir de agora esse relacionamento tem que ser diferente. Entramos numa nova fase dessa relação. Agora tem que ser diferente, porque senão, né, não tem Cristo que aguente. Tipo isso. Mas vai partir de vocês essa decisão, tá? E a pessoa amada é uma pessoa assim que gosta de vocês, mas é uma pessoa que muito gruda demais, ciumenta demais, que é uma pessoa que tem dependência emocional de vocês. Tende a, digamos assim, se conversarem, tentarem essa fase nova que eu falei, sim, tende a dar certo, tá? Mas digamos assim, se no começo tudo fluir bem e depois começar a voltar aos velhos padrões, eu não sei não, meu bem, você tem uma tendência aqui a não aturar mais tanta desaforo, sabe, digamos assim. Algumas pessoas de Libra realmente vão dar uma grande chance de retomar a relação, reformular essa relação. Mas tem outras pessoas de Libra aqui que é a última chance. Se a pessoa começar a voltar num velho padrão aqui, você está com uma tendência em cortar a relação e buscar coisas novas. Só que assim, eu vou te dizer uma coisa. Se você for o tipo de pessoa que opta por cortar realmente a relação de vez, terminar definitivamente esse ciclo com a tua vida, você vai ficar, digamos assim, meio que mal falada. Vai falar mal de você. Teu nome vai ficar envolvido em confusão.
que você é uma pessoa que fica, digamos assim, testando os outros, especulando coisa, que você é uma pessoa meio, sabe, leviana. É como se alguém fosse falar mal de você. Provavelmente, e tem uma tendência para alguns, é a própria pessoa amada. Digamos assim, que para aqueles que optam divorciar, para muitos aqui seria um divórcio estressante, onde você se estressaria muito. Mas daí, a tua vida volta a andar aos poucos e prosperar mais a tua vida, sabe? Volta a felicidade aos poucos, mas vai ser estressante. Então, é estressante para quem tenta salvar a relação, reformulando ela, e é estressante para quem resolve separar de vez, tá? Aí você tem que pesar numa balança o que tá valendo mais para você. É uma leitura coletiva, tá, gente? Se você acha que não, que você não tá vivendo nada disso, que a tua fase que você tá vivendo no amor hoje é muito feliz, que bom, porque aqui eu tô vendo pessoas de Libra bem cobrada e bem desgastada. Deixa eu ver aqui. Ó, a carta que caiu aqui, ó, sem mentira, separação. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, porque como eu falei, pra mim tá muito escuro. Eu mesmo não tô enxergando quase nada desse visor aí. Deixa eu ver se sai mais alguma coisa. Saiu. Confie, essa situação está chamando que você tenha fé, para aqueles que querem reformular e salvar a relação. Façam então, tipo, uma segunda lua de mel, diz aqui. Tragam mais leveza para a relação. Entende? Para os solteiros, abra sua mente que a sua alma gêmea pode ser diferente daquilo que você tinha expectativas, né? Perdoando e aprendendo. Quando você realiza uma cura do passado, você experimenta mais amor no presente, né? E aqui diz que vocês são pessoas românticas e têm sentimentos verdadeiros e reais. É para você explorar isso, ó. Para quem quiser, dê seu relacionamento uma chance. Trabalhe nesse relacionamento. Então aqui tá bom para as pessoas de Libra no setor do amor, só que vocês têm que rever aí, fazer o balancete, como eu falei, para então decidir o que você vai fazer da tua vida a partir de agora e se você vai se abrir para um novo amor aí ou não, né? É uma escolha tua, gente. As cartas que vieram aqui, elas mostram livre arbítrio, que a gente fala. Já virou. Aqui diz, fundo de baralho. Só a transformação leva a nova vida. Muitas oportunidades surgirão. Aproveite-as com responsabilidade e equilíbrio. E aqui que caiu na mesa diz, a solução que tanto desejava está a caminho. Agora siga em frente com os objetivos bem definidos e a responsabilidade da conquista, né? Eu te falei que nesse jogo a gente vê assim, algumas cartas lhes demonstrando que vocês vão estar passando por coisas um pouco estressantes, ou muitas cobranças, ou muita correria, muita responsabilidade, né? É isso, gente. Mas é um mês bom, tá? É mais uma questão de você ter que recuperar a clareza de visão sobre a vida e decidir na tua própria cabeça o que você quer para a tua vida. Seja no setor material ou seja no setor do amor, enfim. Sobre o teu futuro, digamos assim. Felicidades para vocês, Libra. Até a próxima. Tchau.